Olá, aqui é a Gisele Desante, psicóloga, e quero falar com você hoje neste vídeo a respeito das substituições positivas. O que ela pode causar como consequência, como ela pode melhorar a sua comunicação com as crianças e vou te dar alguns exemplos para que você possa observar isso no seu dia a dia para que melhore e gere mais autoconfiança nas suas crianças. Tudo bem? Então, o que são essas substituições positivas? Ela é uma técnica utilizada para poder educar as crianças pela disciplina positiva. O que ela faz? Né? Ela conduz as crianças de forma firme e gentil, porém ela impõe os limites necessários, mas sempre associando o respeito, a conexão e o amor. E isso vai gerar mais confiança entre você e a sua criança. Qual que é o objetivo principal da gente utilizar as substituições positivas no nosso dia a dia? Ela melhora a relação e a comunicação com essas crianças e ela vai promover uma autoconfiança a longo prazo nos seus filhos, nas crianças que você educa. Quando a gente trata uma criança com respeito, com amor, ela vai se tornando mais confiante, ela se sente ouvida, ela se sente vista e isso vai acalmando a criança. Ela vai se tornando tranquila, confiante e vai melhorar tanto a sua relação com ela, tanto ela vai se relacionar melhor com os outros, quanto ela vai se relacionar melhor com ela mesma. Então vamos pegar alguns exemplos para que você possa pensar como que é a sua relação com as crianças que você lida, com os seus filhos, e eu vou te dar algumas formas como que você pode fazer para estar utilizando essa técnica da substituição positiva. Então vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Quando você fala para uma criança aqui, para de chorar por bobeira, para de chorar, não quero que você chore. Isso daí é algo que você impõe para a criança, algo que você limita e que ela não pode expressar o seu sentimento. Então, ao invés de você falar isso, o que você pode falar? Você pode falar assim: eu entendo que você possa estar ficando triste por causa disso. Eu também fico triste quando alguma coisa desse tipo acontece comigo, né? Você quer vir me dar um abraço? Você quer falar sobre isso? Então, é uma forma que você vai estar acolhendo a criança, escutando essa criança, ouvindo ela, né? Ela vai se sentir escutada, vista, vai poder expressar o seu sentimento e vai estar valorizando o sentimento que ela esteja sentindo naquele momento, certo? Então você se identifica com ela, você demonstra que você também é uma pessoa que possa sentir alguma dor e que aquilo é válido, e aí você acalma ela primeiro, tudo bem? Depois ela vai ter capacidade de parar de chorar, né? Vamos para um próximo exemplo. Foi só um susto, nem doeu. A gente se pega muito falando isso também para as crianças, né? Antes de sarar, antes de você casar, isso sara. Então, vocês não tá deixando ela expressar esse sentimento. Então, uma forma que você pode falar diante desse exemplo, né? Foi só um susto, nem doeu, não precisa disso, vão parar com isso. Você fala assim: você deve ter ficado assustado com essa queda, com esse machucado, né? Você quer ficar no meu colo um pouco para você se acalmar? Então, o que você fez nesse exemplo? Você validou o sentimento dela, que ela realmente pode ter levado um susto, né? E que para você pode ter sido algo muito simples, mas que para ela não. Então você validou isso antes, depois você pode conversar com ela, porque ela vai se acalmar, certo? Vamos para um terceiro exemplo. Vai para o banho agora. Quantas pessoas, quantas mães e pais não falam isso, né? Eu quero que você vá para o banho agora. E quando você enfrenta a criança e você não dá o espaço dela escolher de alguma forma, isso você bloqueia, ela vai te enfrentar, porque ela está construindo a personalidade dela, né? Então, o que você pode falar nessa hora que você quer que ela vá para o banho? Realmente você quer, e você não vai deixar de estar colocando os seus limites e impondo a sua autoridade. O que você pode falar? Minha filha,
Você prefere levar para o banho a sua boneca ou o regador? Então você deu uma opção dentro daquilo que é para ela ir para o banho, né? Então com o seu filho também, você pode falar, você quer levar uma bola para lavar essa bola ou levar um boneco para você brincar nesse banho? Então você se conecta com ela, com essa criança, para que ela entenda o que você quer sem confrontá-la, certo? Vamos para um outro exemplo. Quando as crianças começam a criar independência e desde pequeno eles já começam a mostrar isso, uma coisa que eles querem fazer é pegar as coisas, copo, prato. Então, às vezes a gente se sente inseguro em deixar a criança pegar um copo de vidro, por exemplo. Então, a gente costuma falar assim, solta esse copo, é vidro, você vai deixar cair, vai machucar. E engraçado que normalmente isso acontece, porque você fala de um tom, às vezes mais alto, impondo, isso assusta a criança, ela fica insegura e ela acaba deixando. E você fala, viu, te falei que você ia deixar e quebrar. Então, quando você vê que a criança quer tentar fazer alguma coisa, estimule com segurança, mas estimule. Então, nesse exemplo, né, solta esse copo, é vidro, você vai deixar cair e vai se machucar. O que você pode falar? Você fala assim, segura bem firme com as duas mãos, porque vidro escorrega. E se quebrar, você pode se machucar. E aí incentiva ela. Isso, assim mesmo. Parabéns, você conseguiu. Então você mostrou que ela é capaz, que ela consegue, que ela pode melhorar as atitudes dela, progredir, e você está ao lado dela para demonstrar confiança, estimular, ensinar, porque caso isso aconteça mesmo, você não vai desestimular, porque a gente também deixa cair, e nem por isso a gente não sabe o que tem que ser feito, certo? Agora ela que está aprendendo, você também precisa deixá-la aprender, isso tudo dentro das suas idades, você vai auxiliando à medida do necessário, correto? E caso aconteça, o que você pode fazer? Se ela realmente deixou quebrar o copo, você pode estimulá-la. Tudo bem, realmente é difícil. A mamãe te avisou que isso é difícil, papai, né, a vovó. Mas a próxima vez você vai conseguir. Você tenta pegar um pouco mais firme, segura com tranquilidade. Vamos lá que você consegue. Correto? Vamos tentar falar mais um exemplo aqui. Quando as crianças elas são muito desafiadoras, elas ficam um pouco sem educação, né, querendo mandar, mostrar sua autoridade, e a gente quer ensinar elas bons exemplos, boas educações, e a gente fica falando, quais são as palavrinhas mágicas? Me fala as palavrinhas mágicas, e isso fica cutucando a criança, né, alfinetando, instigando a criança. E aí o que você pode falar? Pedir para que ela converse, né? E não deixe de falar, porque isso é essencial para boa comunicação e socialização. Você fala assim, como é que se fala com carinho e respeito, que a gente fica um pouco mais feliz, e aí vai lembrando porque através do sentimento, da ligação que você faz com a criança, você vai estar estimulando ela a falar, obrigado, por favor, por nada, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, isso vai ensinar a sua criança a ser uma educada, né? E saber se relacionar com as crianças e com os adultos, enfim, com as pessoas. Vamos para um próximo exemplo, né? Quando a criança tá agitada, nervosa, e você começa a falar, ela não tá entendendo nada, e você fala assim para ela, eu só vou conversar com você quando você se acalmar. Você não ajudou essa criança a acalmar, ela vai continuar nervosa, e às vezes ela quer uma coisa, ela quer muito, e ela tá deixando o sentimento dominar ela, e você tá usando a razão para que ela consiga fazer o que você quer. Então, você pode falar o que para poder ajudar, né? Vamos primeiro acalmar e respirar fundo. Acalme-se. Depois a gente conversa. E aí você acalma, respira fundo junto com a criança. Se quiser, se ela permitir um abraço, porque o aconchego também acalma, o seu batimento cardíaco com o dela, se ela estiver agitada, você abraça ela com seu contato, ela vai acalmar, espera um pouquinho, depois vocês conversam, ela vai expressar o que ela quer falar, você também, certo? Vamos para o próximo exemplo, né?
Só vou brincar com você se você escovar os dentes. A gente tem muito essas coisas, né, de chantagear, e as crianças ficam demandando muito brincar, vem aqui, eu quero você aqui perto de mim, e aí a gente vai colocando alguns empecilhos para que isso aconteça. E neste exemplo, é na hora que você quer que ela escova o dente e ela quer ficar brincando e ela fica pedindo para brincar, então você coloca você impõe uma condição para que você brinque. Então você fala, eu só vou brincar com você se for agora, você for escovar o dente agora. Então como que você pode falar com essa criança neste exemplo? Você fala assim que você escovar os dentes, a gente já vai brincar. Já tô te aguardando, assim que você terminar de escovar os dentes, já tô te esperando. Então, parece que é do mesmo jeito, mas não é, você não impõe uma condição. Você coloca algo acontecendo. Assim que você escovar, a gente já vai brincar. E fala, ótimo, isso mesmo, nós já vamos brincar. Isso, vai lá. Então, sempre estimula, sempre incentiva, não coloca um empecilho, não coloca uma condição. O se ou condição não. Isso atrapalha a comunicação entre vocês, correto? E mais um exemplo só para a gente fechar essas formas de lidar com a criança no dia a dia. Às vezes a gente também está cansado, estressado. Vou falar uma que acontece muito, assim, porque as crianças às vezes elas não estão muito atentas no que a gente fala, ou estão e a gente quer que elas entendam da nossa forma, né? Aí você fala assim, eu já repeti isso 1000 vezes e você ainda não entendeu. Já falei 1000 vezes com você sobre isso, você não entendeu. Isso acontece muito, né? E isso vai deixando você irritada. A criança vai ficando irritada, porque daí você fala e ela, do jeito dela de entender, enfim, ou tá pensando em outra coisa que ela quer brincar, a comunicação não funciona. Então, o que você pode falar como substituindo, né, a sua fala? Você vai validar primeiro, você vai falar assim, eu estou percebendo que nós não estamos nos entendendo, né? Me fala primeiro o que você entendeu do que eu já falei, para que eu possa te explicar melhor, às vezes, o que eu quero que você entenda, certo? Então, assim, a comunicação, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, primeiro, integrar com a criança. O que é integrar? Você entende o que ela está falando e você valida o que ela tem, o sentimento dela, a fala dela, a percepção dela, para que vocês se conectem e comecem a comunicar, certo? Porque quando a gente vai lidar com as emoções com as crianças, a gente tem que saber entender o olhar dela, como ela sabe se expressar. Às vezes é uma criança muito pequena, ela ainda não sabe se expressar corretamente. Ela grita, ela chora, ela nem sabe nomear o que ela está sentindo. Isso é com o tempo. E como que a gente ensina ela? Através dessa nossa comunicação, essa técnica da substituição positiva ajuda ela a integrar a parte da emoção com a razão. Que quando a criança vai desenvolvendo neurologicamente, a parte emocional dela vai desenvolvendo também, o cognitivo dela vai amadurecendo. Então, quando você ensina essa criança a lidar com as emoções, a demonstrar adequadamente as suas emoções nas situações diferentes, porque às vezes você fala, nossa, a criança está fazendo umas coisas nada a ver. Não é que não é nada a ver, é o jeito que ela sabe expressar. Então, nós que temos que ensinar isso para ela. Você tem que ensinar isso para essa criança. Você não pode desmerecer o que ela está sentindo, a forma que ela está expressando. Você tem que legitimar primeiro esses sentimentos para que ela possa integrar e você demonstra que isso é importante para ela, expressar o sentimento. Porque, por exemplo, quando a gente fala quando ela quer expressar uma dor, né? E ela quer falar dessa dor e você não deixa ela expressar, você está ensinando ela a se calar diante das dores, de frente a uma dor, a um sofrimento. Então você precisa legitimar essa dor, ensinar essa criança a falar sobre isso, a sentir realmente essa dor, falar o quanto isso dói, tentar nomear, que é onde ela vai estar ligando a emoção com a razão, para que ela possa sempre falar sobre isso,
Ela não pode se calar, certo? Porque isso lá no futuro, né, pode se tornar às vezes adultos com algum transtorno emocional, por dificuldade de demonstrar o que sente. E até nas relações, né, que ela tem com as pessoas. Ela se fecha, ela não demonstra o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela precisa se expressar, tá bom? E outra coisa que é importante, igual quando ela sente algum susto, quando ela não sabe o que é aquela sensação, se ela conseguir nomear isso às vezes como uma dor, como um medo, dá um colo para ela se sentir segura, para ela que possa saber que isso passa, que ela aprenda a lidar com essa sensação. Seja aquele porto seguro da sua criança. Deixe ela demonstrar isso da forma dela, certo? Durante a infância, as crianças elas precisam lidar com os problemas. Elas lidam com os problemas, porque é na infância que elas vão aprender a lidar com esses pequenos problemas que para nós já não faz muito sentido. Ela tá brigando por um copo amarelo em vez de um copo azul, que você quer que ela beba aquele suco rápido ou leite, e que para ela faz sentido ela ter que escolher entre o copo azul e o copo amarelo, por exemplo, né? Porque é nesse momento que ela vai lidar com esses problemas do dia a dia dela, adequados para a idade dela, para que ela possa lidar com os problemas maiores do futuro. Porque senão ela não vai saber lidar com o problema de um adulto. É agora que a gente precisa ensinar isso para ela, certo? E se a gente ouvir e realmente entender o que essa criança tem para falar, se você escutar e olhar com os olhares dela, você vai saber ajudar ela mais especificamente, mais exatamente no que ela quer saber, o que ela quer, né? E o que ela precisa de você naquele momento. Às vezes é uma coisa simples que ela quer e você não está entendendo, você não está escutando, você não está vendo essa criança, você está de longe. O que você quer? Me fala o que você quer e você não está entendendo. Conecte com essa criança para que você possa ajudá-la de uma melhor forma, certo? Sempre acolha essa criança. O que é acolher? Né? Você vai estar junto, participando, ensinando segurança para a criança, confiança, fornecendo apego seguro, e aí você vai estar ensinando essa linguagem emocional. O que é sorrir? O que é tristeza? O que é felicidade? O que é chorar? Enfim, e depois vai com as outras partes mais complexas, certo? Isso com o tempo, o desenvolvimento dessa criança, com a idade, o desenvolvimento neurológico dessa criança vai amadurecer. Você vai já estar ensinando a conectar a parte emocional com a parte da razão, que é o racional. Ela vai expressar isso de uma forma melhor e vai lidar melhor dentro das relações com você, tanto as relações fora, certo? Então você nunca deixe de entender o ponto de vista dessas crianças. Olhe nos olhos da criança, sinta o que ela está querendo te falar, certo? E isso vai fazer com que as crianças se tornem mais hábeis, tenham mais habilidades para lidar com os conflitos, sem a orientação de um adulto futuramente. Se ela tiver entre os irmãos, por exemplo, e ela souber expressar melhor o seu sentimento, ela vai saber lidar, né, com esse conflito, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Isso é o nosso ensinamento. Você, como pai, mãe, educador, tem que saber ensinar a criança a lidar com os problemas, com as dificuldades, com as suas próprias emoções, sem a sua presença, que nem sempre você vai estar perto. Né? Na escola, se a criança for uma criança muito agitada, que chora por qualquer coisa, porque ela tem dificuldade, às vezes, de expressar o que ela está sentindo. Então, você pode ensinar isso, certo? Então, assim, não poupe a sua criança de enfrentar os problemas da vida. Porque às vezes a gente usa muito essas técnicas, esse modo nosso, esse padrão de comportamento com a tentativa, né, de proteger essa criança, de evitar que ela sofra. Isso cada um tem o seu objetivo, mas não tente fazer isso. Não
proteja demais a sua criança, porque ela precisa passar por essas dificuldades do dia a dia, né? Essas crianças precisam serem magoadas, a sentirem problemas, porque isso é o natural da vida, né? Levar tombo, ter medo, chorar, sentir tristeza, sentir raiva, elas precisam expressar isso para que adequadamente elas expressam isso no dia a dia lá fora, né? São essas experiências difíceis que elas vão passar durante a infância, a adolescência, tudo que vai permitir que elas vão crescendo e aprendendo a respeitar, ter respeito no mundo lá de fora, respeitar as pessoas lá de fora. Então são exemplos simples do dia a dia que você vai ver, e isso tem vários outros exemplos que vocês vão ver no dia a dia de vocês, que vocês vão observar se vocês estão fazendo isso que eu orientei. Se conecte com a criança, escute, olhe para ela, sinta e tente imaginar o que ela está sentindo para que ela está agindo daquela forma. Acalme a sua criança antes de que ela agita demais, e se isso acontecer, não fale nada naquele momento. Abrace, respira fundo, use a técnica da respiração, para que depois vocês voltem a falar o que vocês querem, porque enquanto a criança está agitada, nervosa, ela já desconectou. A emoção tomou conta dela e ela não vai conseguir fazer o que você quer. Então, ela precisa acalmar para que ela tenha condição de te escutar. E hoje, quando que eu falei essa das substituições positivas, é uma das técnicas do dia a dia que você pode estar usando com as suas crianças, seus filhos, enfim, as pessoas, esses pequenos que vocês estão lidando, certo? Então, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar um recado abaixo. Bom, até um próximo vídeo.